Boletim Coronavírus. Atualização. Todos na luta contra este inimigo. Que o novo coronavírus é uma emergência de saúde pública, não há dúvida. E para reduzir o impacto do vírus no ser humano, foi preciso adotar a quarentena. Lojas fechadas, empresas vazias, economia parada. A implicação disso é gigantesca. Se as empresas não vendem, não pagam os boletos aos bancos, não tem como pagar seus impostos, os salários dos funcionários atrasam e vira uma bola de neve de crise e recessão difícil de conter. Num cenário com mais perguntas do que respostas exatas, todos se questionam se é possível minimizar os efeitos dessa crise sem precedentes. E esse é o assunto do primeiro de uma série de podcasts que o jornal Aqui Notícias preparou para você. O diretor do grupo, Elias Carvalho, teve uma conversa com José Antônio Buffon, que foi presidente do Banestes, diretor do Bandes e hoje é professor de economia da UVV. Esperamos que o programa ajude a todos a atravessarem esse momento tão difícil para a história do nosso país. Nós vivemos hoje essa pandemia de coronavírus, que é a maior crise no mundo de saúde pública. Mas sabemos que essa crise também trará uma outra crise, a crise do sistema financeiro, a crise na economia mundial. Buffon, você como economista, como você avalia o impacto dessa crise no mundo e esse impacto no Brasil? Elias, obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí com seus leitores, né? Vou tentar aqui esclarecer um pouco como as coisas funcionaram. A economia mundial vinha numa situação de lento crescimento, né, e crescente instabilidade provocada pelas incertezas, especialmente da relação de Estados Unidos e Irã, a relação de Estados Unidos e China e também pela saída do Reino Unido da União Europeia, né? Mas não havia uma perspectiva nenhuma de um grande surto de crescimento naquele momento. Se a gente voltar à metade do ano passado, a economia mundial estava crescendo pouco. Não havia perspectiva de um crescimento acelerado, mas também não havia nenhum sinal de que nós tivéssemos uma crise, nenhum colapso, nenhuma crise gerada pela própria economia. Nenhum colapso estava no horizonte. Enfim, nós tínhamos uma perspectiva de crescimento lento, mas com alguma estabilidade. A pandemia afetou todos os países economicamente relevantes, né? A China, a Alemanha, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, o Brasil. Também a Rússia também está sofrendo, né? Afetou todos os países relevantes. Com isso, o teto do PIB mundial, que era de crescimento de 2,5%, vai ser rebaixado. Se todos os grandes países tiverem o crescimento reduzido, logo o crescimento do PIB mundial vai cair. Não há dúvida disso daí. O próprio OCDE estimou há mais de uma semana, e eu acho que já está desatualizada essa estimativa, uma redução de 1 ponto percentual no PIB. Estão falando em queda de 2,5% para 1,5% crescimento no PIB mundial. A pandemia, de início, paralisou a China, que é a oficina do mundo. Os chineses reduziram as compras que fazem todo mundo, e logo diminuiu a atividade econômica lá e nos países que oferecem matérias-primas e insumos para eles. Ao mesmo tempo, a China deixou de produzir e fornecer peças, partes, componentes para os demais países. Com isso, os países do Ocidente não conseguem completar o ciclo de produção. Nós verificamos um alongamento nas cadeias logísticas, um esgarçamento dessas cadeias globais. Enfim, uma crise começou na China, ela agora ruma para o Ocidente. Na Europa ainda está longe do auge do seu ciclo, na Espanha e na Inglaterra, e nem nos Estados Unidos nem no Brasil. Então nós temos aí pelo menos 2 a 3 meses de propagação dessa crise para o Ocidente. Então, se a China, por exemplo, já estiver em condições de produzir, ela não tem para quem vender, porque o mundo ocidental está parado nesse momento. Então, vamos dizer aí, ainda vão ter 2, 4, 6 meses pelo menos de paralisação dos principais países do mundo. E é evidente que a redução do crescimento do PIB em todos os países relevantes, a consequência é que isso afeta as empresas. Elas não apenas deixam de faturar, elas deixam de pagar, gera um movimento em cascata que fragiliza todo o tecido econômico, com consequências aí diretas no emprego, nas receitas públicas e na saúde financeira das próprias empresas e até dos bancos. Então a conclusão é que estamos na beira de um precipício, na iminência de uma crise econômica provocada por causas não econômicas. Então você tem razão em colocar a questão dessa forma. É uma crise sanitária com consequências econômicas incalculáveis. Buffon, os analistas econômicos avaliam essa crise idêntica à crise de 30, após a Segunda Guerra Mundial.
Você acha que pode ser menor? Você acha que pode ser não tão aguda? Qual é a sua referência em relação a isso? O que você imagina? Elias, eu digo o seguinte, a crise atual, ela pode ser tão severa quanto foi a crise de 29, se não houver uma ação coordenada entre as autoridades econômicas dos grandes países. Em 2008, nós tivemos um exemplo, nós tivemos um colapso financeiro que surgiu nos Estados Unidos com consequências mundiais. Mas nós vimos naquela ocasião que, ao contrário de 29, os tesouros nacionais e os bancos centrais agiram coordenadamente, com vigor e ousadia, e evitaram a quebradeira generalizada de bancos e empresas. Alguns países sofreram mais do que outros, mas a economia mundial saiu do buraco, embora não tenha ganhado velocidade de crescimento desde então. É preciso deixar claro o seguinte: quando acontece um socorro massivo, como ocorreu em 2008, a sociedade, através do Estado, está fazendo uma troca entre um lento crescimento a médio e longo prazo, porque o Estado vai se endividar para poder suprir a necessidade financeira das empresas e dos bancos, sobretudo dos bancos. E se ele se endivida, ele vai ter menos margem para investimento, então vai contribuir menos para o crescimento. Então, normalmente, quando tem socorro massivo em épocas de crise, a sociedade opta entre fazer o socorro e ter um lento crescimento a médio e longo prazo do que ter a curto prazo o colapso, que seria a destruição de riqueza, quebra de empresas, de patrimônio e com consequências, inclusive, sobre as próprias finanças públicas. Em 29 não aconteceu isso. Em 2008 aconteceu e vai acontecer, tudo indica, agora nesse momento. Se não houver uma ação coordenada em que o endividamento do Estado chancele a liquidez para dar suporte ao sistema, provavelmente a crise vai ser muito severa, porque quando começar a quebrar empresas, e mesmo vão bater nos bancos, e aí vai embora. Mas tanto a crise de 29, preciso deixar claro, quanto a crise de 2008, as duas tiveram causas econômicas, proporcionadas naquela época por uma má regulação dos mercados líquidos. Em 29 não tinha regulação nenhuma. Em 2008 já havia os instrumentos de regulação já há muito tempo utilizados, mas o liberalismo nos Estados Unidos relaxou com a regulação. Por isso que foi uma crise do sistema financeiro americano que se propagou para o mundo. A crise atual, ela não nasce de um problema econômico. A economia não vinha bem, mas também não tinha sinais de que tivesse algum colapso à vista. A crise atual nasce de uma pandemia e terá sim um grande impacto sobre o PIB, a renda, o emprego, o patrimônio e as finanças públicas. Mas entenda que não teremos colapso dos mercados, porque está bem evidente a pronta ação dos grandes países e a cooperação estreita entre eles. O segredo nesses casos é diluir os impactos econômicos e financeiros no tempo, diluir as consequências, oferecer liquidez ao sistema, proteger os bancos e proteger as pessoas mais necessitadas, garantir a manutenção do emprego e renda no bolso das pessoas que não têm emprego, para comprar remédio e comprar alimento, porque aí a tragédia será grande, se não ocorrer isso. Nós temos dois tipos de empresários. Nós temos aquele empresário que está capitalizado, que está financeiramente bem colocado, que tem patrimônio, e você tem um empresário que, ao contrário, está endividado ou está com um custeio muito grande, um empresário que nesse momento estava investindo, afinal de contas a gente vem saindo de uma crise, e agora que o sistema financeiro começou a dar um fôlego a nível de juro baixo, muitos empresários já pegaram recursos, estão investindo em plantas industriais, em plantas comerciais. Você, como economista, qual é o conselho que você dá para ambos? Assim, o que você faria se você fosse empresário nesse momento? Bom, de fato é uma situação muito difícil, né? Pilotar uma empresa nesse momento. O horizonte de cálculo é muito ruim, as incertezas são devastadoras. Mas o que eu recomendo é cautela, cautela e cautela. Em primeiro lugar, preservar a todo custo o caixa das empresas. O caixa é o pulmão das empresas. Então, um jargão da economia que a gente fala, resultado aleja, mas caixa mata, mata por asfixia. Então, as empresas precisam manter o caixa a todo custo. Adiar investimentos, trabalhar com estoque mínimo e colocar funcionários em férias coletivas, antecipar férias, mas demitir nunca demitir, porque isso está agravando a situação dos outros. Procurar logo os bancos e repactuar dívidas, mesmo que você esteja capacidade de pagamento e esteja em dia. É a hora certa para fazer isso. Inclusive, quem está em dia, os bancos estão com mais facilidade de renegociar, porque não vão precisar carregar aprovisionamento sobre essas renegociações. E bancos são os entes preparados, especializados em assunção de risco. Eles têm gordura para absorver descasamento do fluxo de caixa e tem um canal direto com o Banco Central. O Banco Central tem condições de oferecer linhas de liquidez para socorrer os bancos, caso tenha necessidade. Então não fique com vergonha de ir ao banco. Vai lá e abre o jogo. Renegocie e repactua. O banco vai gostar de receber isso a um prazo mais longo, até às vezes com algum juro adicional. Mas preserve o seu caixa. Se você tiver uma conta garantida no banco, é recomendável que você saque essa conta e guarde o dinheiro.
dinheiro, porque mesmo que o juro da aplicação sua seja maior que o que você está pagando lá na conta garantida, porque você passa a ter lenha seca para queimar em casa, como diz na roça, né? Você vai ter um caixa disponível para alguma emergência. Então, a recomendação é cautela nesse momento e desenvolver estratégias criativas para atender os seus clientes. Não abandone os clientes nesse momento. Essa atitude fará diferença agora e no futuro, quando passar a crise, os seus clientes vão te lembrar. Procura ter formas cooperativas, alternativas de atender o seu cliente. Se estiver investindo, no meio de um investimento, construindo uma nova unidade, abrindo uma loja, comprando máquinas, procure alongar o prazo de execução o quanto for possível e analise até mesmo a possibilidade de paralisar os investimentos, mas não romper o contrato com o fornecedor. Romper contrato unilateralmente nunca é bom, mesmo que você tenha necessidade e razão. Procure conversar com o fornecedor de equipamento ou com o fornecedor de material de construção e repactue para frente. Se ele vê que você está fazendo isso de forma responsável, ele também será cooperativo com você. Agora, a não ser que o seu negócio tenha uma contribuição direta para o enfrentamento da pandemia, aí sim, aí você deve manter os investimentos. Se você tem algum investimento na área de saúde, que você fabrique máscaras, que você fabrique álcool gel, que você tenha um serviço de ambulância, qualquer área que seja construtiva em relação ao atendimento da crise, mantenha o seu investimento, mas não sacrifique o caixa, porque você poderá contribuir para a crise e ao mesmo tempo ganhar um dinheiro. Agora, não superdimensione o seu negócio. Se o seu negócio está previsto X, não faça 2X. Porque uma vez passada a pandemia, você pode se ver diante de uma capacidade instalada muito acima da demanda corrente. Aí você vai ver que você foi ganancioso e esticou a perna demais. Então a recomendação é essa, Elias, é cautela, planejamento e repactuar o que for possível que você está fazendo. Voltando aqui a essa questão da pandemia, ela não é uma coisa no Brasil, né? A pandemia é todo mundo. Isso, obviamente, está mexendo com a economia do mundo todo. Se é que há para tirar algo de bom, você acha que essa questão de estar atingindo todo mundo pode fazer com que o próprio mundo se una aí, o mundo financeiro, os grandes países aí coloquem recurso para que não quebrem todo o sistema financeiro, todo o sistema empresarial. Afinal de contas, seria uma quantidade muito grande de gente demitida. Enfim, o que você acha que o mundo pode fazer aí para conseguir superar esse desafio grande na economia mundial? Bom, é verdade, Elisa, você tem toda a razão nesse aspecto. A amplitude da crise sanitária e as consequências econômicas em todas as grandes economias colocaram todos no mesmo barco, né? Todos os grandes países estão no mesmo barco. Não é um problema chinês, não é um problema italiano, é um problema de todo o mundo. Já estão em curso ações coordenadas voltadas sobretudo em fornecer salvaguardas para que as empresas não quebrem, oferecendo maior liquidez no sistema e contribuindo inclusive com parte dos custos da folha de pagamento. O aumento do desemprego numa hora dessa é potencializar a tragédia, e você lavar as mãos e deixar as empresas quebrarem nesse momento é colher frutos muito ruins logo a seguir. Para finalizar, Buffon, eu sei que você não é um religioso, né? A sua expertise, mas você consegue aí ver luz no fim do túnel, você consegue analisar aí que tipo de lição dá para tirar e o que o empresário deve ter em relação a essa questão de futuro. Ele pode ser não tão pessimista, o pessimismo tem que ser grande. Eu sei que talvez você até já tenha respondido isso, esse tipo de interrogação, mas assim, o empresário quer ouvir de você, que é um camarada do mercado, né? Uma palavra de otimismo, sei lá se é possível ter otimismo num cenário desse. Elisa, eu sou cristão, sou católico e devoto Nossa Senhora Aparecida. Eu não sou igrejeiro. Nessas horas devemos deixar a religião o mais longe possível. Na verdade, devo dizer o seguinte, que alguns líderes religiosos nesse momento estão adotando um comportamento irresponsável e perigoso. Eles estão jogando com a desinformação e a contra-informação. Negócios é problema entre os homens. O que temos que fazer agora é agir com cautela, com responsabilidade, com solidariedade, especialmente com os mais necessitados. E o governo federal no Brasil precisa fazer o papel dele. A gestão da crise sanitária não cabe apenas ao ministro Mandetta. Diga-se passagem, um excelente ministro. O presidente da República, dia após dia, falha com suas responsabilidades, emite sinais contraditórios, tumultua o ambiente. Cautela, paciência, solidariedade e planejamento, mais do que nunca, nesse momento é preciso. E digo mais, se sairmos dessa crise menos egoístas, mais cooperativos, mais solidários e menos preconceituosos, já vai ser um ganho. E obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição sua e dos seus leitores. Um abraço.
Este foi o primeiro de uma série de podcasts sobre o coronavírus. Você acompanhou o diretor do jornal Aqui Notícias, Elias Carvalho, numa entrevista ao ex-presidente do Banestes e do Bandes e hoje professor de economia da UVV, José Antônio Buffon. E se você quiser acompanhar de perto todas as notícias sobre o coronavírus, entre em nossa página na internet, aquinoticias.com. Esperamos que tenha gostado. Até o próximo encontro.